2024. Vamos comentar sobre ele. Meu nome é Ana Letícia, eu sou professora de Física. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever aqui, acompanhar todos os conteúdos de Física e também me acompanha lá no Instagram, nas redes sociais, @AnaLeticiaFísica. Lá a gente consegue conversar um pouquinho mais de perto. Você foi fazer o Enem esse ano, Zé? Pois é, eu também fui. Inclusive, vai sair aqui no canal a resolução de todas as questões da prova. Inclusive, isso é um outro motivo para você se inscrever aqui no canal, viu? Nesse vídeo eu quero fazer alguns comentários importantes que eu acho da prova, algumas críticas também, principalmente sobre o INEP. Esse ano nós vamos ter uma questão anulada de física e assim, cara, que questão para ser anulada. Vamos lá, eu vou falar sobre isso, mas antes de eu chegar nesse ponto, queria fazer aqui um geral sobre a prova, tá? Um geralzão. Se tu pegou a prova para fazer, de repente tu sentiu aí uma falta, um pouquinho de conta? Eu senti. Na hora que eu tava fazendo a prova de física, né, tava lá resolvendo e aí chegou na última questão e fiquei assim, ué, mas já acabou? E a conta? E o negócio da matemática ali, das resoluções? Essa prova ela veio com uma quantidade de questões teóricas bem maior em relação aos outros anos. Foram 15 questões de física no total, sendo que somente 5 dessas questões eram questões que tinham números e você precisava ali fazer alguma conta. E dessas 5, uma vai ser anulada. Digamos daí que 4 questões eram questões que você precisava resolver uma conta e usar as equações para chegar num resultado. Então, a prova ela teve muito mais questões teóricas do que o que normalmente vem sendo cobrado no Enem. Agora, se você está pensando aí que só pelo fato de ter questões mais teóricas a prova foi mais fácil, olha, não cai nessa não, tá? Mesmo que esse ano a gente tenha encontrado uma quantidade de questões teóricas um pouco maior, significa que a prova estava no nível mais fácil, não. Foram questões teóricas que o aluno precisava ter uma boa base de física para resolver. O aluno precisava saber a teoria daquele assunto, ele precisava ter tido um bom embasamento de física, assistir aulas de física e se dedicar para aprender para conseguir resolver as questões. É uma ilusão achar que só porque é questão teórica de física não precisa fazer conta que é fácil de responder. Não é. Mesmo que essa prova tenha vindo com uma quantidade de questões teóricas um pouco maior, o nível dela ficou no nível esperado para o Enem. Agora, eu confesso que essa quantidade de questões teóricas deixou a prova um pouco mais leve. Eu acho que essa é a palavra para caracterizar essa prova. Ela foi um pouco mais leve na parte de física, justamente porque tinham menos contas. Geralmente a galera fica um pouco tensa quando vê conta demais para fazer, quando vê muita matemática para desenrolar. Então, pelo fato de virem poucas questões com contas, eu acho que essa prova de física ela veio um pouco mais leve. Mas o aluno precisava ter um bom conhecimento de física ali para responder essas questões, tá? Bom, vamos ao ponto polêmico dessa prova. Teremos uma questão anulada. Era a questão, vou até abrir ela aqui para falar com vocês. É a questão sobre a cafeteira, vocês lembram dela? Falava ali de uma cafeteira que tinha uma potência de 700 watts, ele ia esquentar ali uma quantidade de água e demorava 3 minutos para esquentar essa água e ele perguntava a eficiência da cafeteira. E aí aqui o INEP ele cometeu um erro assim, básico de física. Simplesmente, quando você pegava para fazer a conta, para achar a potência útil da cafeteira, o valor da potência que ela de fato usou para esquentar a água, simplesmente a potência útil dela dava 933 watts. Era uma potência maior do que a potência total da cafeteira, que era uma potência de 700 watts. Isso não faz sentido nenhum. Na hora que eu estava fazendo a prova, eu comecei a fazer, né? E aí eu calculei essa potência, eu falei assim, ué, gente, mas tá errado isso aqui, né? Tá dando maior? Eu falei, não, peraí, fiz conta errada. A primeira coisa que pensa é essa, não, pô, eu fiz alguma conta errada aqui, que de vez em quando acontece. Eu falei assim, não, peraí, eu vou fazer de novo, né? Aí peguei lá a prova, aí fui conferir, eu falei, não, cara, tá certo. Eu falei, não, então eu tô errando. E eu fiquei até me convencer de que, cara, não tinha como, não ia dar. E a questão de fato estava errada. E aí eu fico me perguntando o seguinte, se eu, que sou professora, na hora que estava fazendo a questão, eu fiquei tentando até achar a resposta, se eu passei por isso, eu imagino vocês, os alunos. Uma questão anulada no Enem é muito pior do que colocar uma questão difícil na prova. Porque a questão difícil, cara, tu pula e passou. Que é difícil, você fala, não, deixa eu sair pro final, né? Depois eu resolvo, se der tempo.
tempo e tá tudo certo. Agora, uma questão anulada é muito ruim, porque você gasta tempo tentando acertar e é um tempo que vai fazer muita diferença lá na frente. Para você resolver uma questão de matemática, de química, de outro assunto, é um tempo que é importante. Então, assim, cara, e é um erro que o INEP deixou acontecer, um erro básico de conteúdo, potência útil ser maior do que a potência total, não faz sentido. Então, assim, eu não sei, eu não acompanho como que a prova ela é feita, mas eu sei que essas questões elas passam por testes e aplicações em diferentes lugares. Não é possível que ninguém olhou para isso aqui e falou: isso aqui não tá para acontecer. Não é possível que nenhum professor de física olhou e falou: cara, isso aqui não tá dando. Não é possível, porque assim, ó, na primeira tentativa de resolver, não dava certo, não dava certo. Então, assim, achei um descaso muito grande, especialmente pensando nos alunos. Os meus alunos mesmos da minha turma, tanto que a gente comentou de potência total e potência útil, então era um tipo de questão que você olha, então, assim, dá pra fazer, dá pra resolver, porque é um tema que já apareceu no Enem antes, então tu fica tentando resolver até acertar, e aí perde tempo. Então, um descaso enorme do INEP. Fiquei revoltadíssima como eu vi que seria anulada, ainda mais uma questão que era de um assunto legal de conseguir resolver. Então, questão da cafeteira possivelmente vai ser anulada porque não tem solução. Mas vamos seguir o baile, né? Vamos seguir o baile depois dessa revolta, vamos continuar. Bom, tivemos aí duas questõezinhas de circuito elétrico. Então, essa prova ela veio muito mais ampla, né, dentro dos assuntos. Teve questão de circuito elétrico, teve questão de colisão, teve questão de dinâmica falando sobre vetores de força, teve questão de cinemática, teve questão de campo elétrico. Então, a prova ela veio bem distribuída dentro dos assuntos. Coisa que não aconteceu, se eu não me engano, no ano de 2022 e no ano de 2021, que os temas das questões de física ficavam ali entre termologia, eletrodinâmica e ondulatória. Pronto. A grande quantidade se distribuía dentro desses tópicos e o aluno que sabia só isso aí fazia a prova, né? Esse ano ela veio com bastante assuntos diferentes. Então, circuito elétrico, somente duas questõezinhas ali, né? Falando sobre a lâmpada de LED, falando ali sobre lâmpadas ligadas em paralelo com o outro fio. Teve uma questãozinha aqui bem legal de cinemática, uma questãozinha bem boa. Essa aqui, ó. Questãozinha bem boa. Falava ali sobre vetores e você achar a velocidade resultante. É uma questão que, cara, o aluno tem que saber cinemática para fazer isso aqui. Não basta saber o básico, tem que saber mesmo a aplicação e resolver bem legal. Essa aqui do balancinho também, para achar força resultante, então uma questãozinha com vetores de dinâmica, né, para poder resolver. Por incrível que pareça, caiu aqui, ó, campo elétrico no Enem. Quanto tempo não aparecia campo elétrico? E aí ele veio colocando aqui entre placas paralelas, né, e o campo elétrico entre eles aqui, onde falava aqui do campo elétrico ser nulo dentro do seu cilindro metálico. A gente estuda isso como blindagem eletrostática, né? Enfim, a galera da turma aí estudou, arrasaram nessa questão aqui, deu para acertar. Era uma questão fácil de fazer, bem boa. Questãozinha aqui, ó, sobre calorimetria, termologia, falando aí sobre quantidade de calor dentro do iglu, uma questão fácil também, bem boa. Cara, essa questão aqui, ó, eu vou falar para você, preste atenção. Se tu errou essa questão aqui, eu preciso que você reveja seus conceitos de estudo com física. Eu tô falando sério. Não, isso é sério. Porque se você vai fazer o Enem de novo ano que vem, você tem que rever os seus conceitos se tu errou essa questão. A questão que fala sobre os coletores solares, onde você tinha ali o reservatório de água. Esses coletores solares iriam receber uma radiação solar ali para poder aquecer. Esse coletor solar iria aquecer a água que iria subir para o reservatório. Uma questão fácil, falando sobre propagação de calor. Questão fácil. E mais do que isso, é tema recorrente no Enem. Significa que caiu já em outras edições, já apareceu em outras edições. Então, se você estudou o ano todo e errou essa questão aqui, reveja teus conceitos, veja direitinho como tu vai estudar física pro ano que vem, porque essa aqui tu tinha que saber, Zé. Aqui eu mando a real, viu? Tinha que saber. Outra questãozinha também sobre nível sonoro. Tema também recorrente no Enem, fácil de fazer. Era só interpretar esse gráfico aqui, Zezinho. Só interpretar o gráfico e achar a distância que o carinha tinha que estar. Bem chuchuzinho, bem molezinha, né? Bem tranquilinho. Outra questãozinha aqui falando também, ó, sobre blindagem, sobre o raio-x aqui, o que acontecia com os raios-x quando o computador passa ali pelo raio-x do aeroporto, bem boa. Questão sobre
colisão. Tempo que não aparecia, né? No Enem, apareceu esse ano. Cara, essa aqui é uma questão muito boa. Essa questão aqui dos espelhos esféricos, aqui, essa daqui, muito boa. Questão de nível de médio para difícil. Essa aqui, mas dava pra fazer bem legal. Bem legal. Tinha tempo que não aparecia espelho esférico. Cara, questão de efeito Doppler, tanto que eu falei que iria cair efeito Doppler esse ano. Eu gravei uns stories, eu deixei gravado lá no Instagram, falei com o pessoal da turma, cara, vai cair efeito Doppler, estuda isso aqui, vai cair efeito Doppler. Dito feito. Uma questão fácil, só para tu definir ali agudo, grave, frequência maior, frequência menor, bem tranquilinho de resolver. Uma questão teórica também, mas que assim, você precisava saber efeito Doppler, não ia adiantar chutar ou ir na intuição, que não ia dar certo. E por fim, uma questãozinha aqui no final de centro de massa, né, que também uma questão fácil, né? Bastava você identificar ali qual era o ponto para colocar uma massa. Os comentários gerais da prova, uma prova nível Enem, um pouco mais leve, como eu comentei, justamente porque tinham menos questões que precisavam fazer conta, né? Mas isso não diz que a prova estava extremamente fácil. Não, ela estava um pouco mais leve, mas precisava, sim, de ter um conteúdo, ter um embasamento físico ali da matéria muito boa, senão você não conseguiria responder as outras questões da prova. Bom, esses são meus comentários. Aqui no YouTube eu vou deixar a resolução de todas essas questões. Então, se você não me segue aqui no YouTube, Zé, aproveita para se inscrever aqui, para você poder ver a resolução de todas essas questões aqui e aprender como é que se faz certo, corrigir a sua questão e se preparar da melhor maneira para o próximo Enem. Além disso, esse mês de novembro vai rolar a Black Friday da minha turma Fisicando Pro para o ano de 2025. Então, nós vamos abrir as inscrições fazendo a Black Friday agora em novembro. Se você quiser estudar comigo na minha turma, onde eu acompanho os meus alunos com aula ao vivo toda semana, até a data do Enem, se você quiser participar da turma do próximo ano, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Você coloca os seus dados no link, eu vou entrar em contato com você e te passar todas as condições da nossa Black Friday. Não perde essa oportunidade, viu? Deixa seu contato no link, tá na descrição desse vídeo aqui, que eu vou falar contigo e te explicar tudo direitinho como funciona. Zé, um beijo enorme pra vocês. Encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.